E hoje eu recebo aqui no estúdio o ministro Cláudio Brandão e nós vamos falar sobre reclamação constitucional no processo do trabalho. Olá, ministro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer é meu estar aqui novamente. Bom, ministro, eu gostaria de começar a nossa entrevista com o senhor fazendo um breve esclarecimento sobre o conceito de reclamação constitucional. Minha reclamação constitucional é uma ação nova para a nossa realidade trabalhista, que ela surgiu com o Código do Processo Civil 2015 e mais tarde com a Emenda Constitucional 92, que tem finalidade muito específica. Ela já existia no processo civil, restrita à competência do Supremo Tribunal Federal e do STJ, e com o Código de Processo Civil não só foi introduzida na nossa realidade aqui do Tribunal Superior do Trabalho, como também nos tribunais regionais do trabalho. Ela tem como finalidade, basicamente, três objetivos. Ela busca, fundamentalmente, atingir três objetivos. Ou seja, quando é cabível a reclamação. Ela é cabível quando, em primeiro lugar, a decisão de um tribunal não é respeitada pela autoridade judiciária a quem ela se dirige. Então, imaginemos que a decisão de um tribunal determinou uma providência para um juiz de primeiro grau e o juiz se nega a cumprir a decisão do tribunal. Neste caso, então, a parte prejudicada pode postular, por meio da reclamação, junto ao tribunal que proferiu a decisão, que faça cumprir a decisão que proferiu. O caso mais conhecido até então é a segunda alternativa da reclamação, que é quando ocorre a chamada usurpação de competência, que é a segunda hipótese em que ela é cabível. O que quer dizer isto? É quando um juiz que não é o competente para julgar a matéria, para praticar o ato, assume a competência de fazê-lo, isto é, ele está agindo em lugar de um tribunal. E por esta razão, o tribunal então pode resgatar sua competência por meio da reclamação. Essas duas hipóteses já existiam antes no processo civil. A terceira hipótese é a novidade mais marcante do Código de Processo Civil, porque ela não só se aplica à nossa esfera trabalhista, mas também é novidade para o próprio Supremo e para o próprio STJ, isto é, para o processo brasileiro em geral, que é a reclamação destinada à garantia da autoridade da decisão, mas por meio do precedente judicial. Isto é quando um tribunal profere uma decisão por meio de um precedente judicial, ele fixa uma norma jurídica e essa norma jurídica se aplicará em todos os casos nos quais ou para os quais ela teria cabimento. Então, quando um tribunal não observa esta norma jurídica, que é por meio de uma decisão judicial, oriunda de um incidente no qual se firmará um precedente, pode haver reclamação. Então, eu diria que é uma ação que tem como origem a Constituição, daí o nome reclamação constitucional, mas o campo de aplicação dela foi bastante ampliado com o Código de Processo Civil 2015. E a partir de quando, ministro, a reclamação passou a fazer parte no âmbito do processo do trabalho? Qual a importância dessa mudança de paradigma? Perfeito. Ela começou a existir na nossa realidade a partir de 18 de março de 2016, que é a entrada em vigor do CPC de 2015. Então, a partir dali, o Código de Processo Civil consagrou a reclamação na esfera trabalhista. E, posteriormente, para afastar qualquer dúvida, no sentido de que seria cabível a reclamação no nosso processo do trabalho, a Emenda Constitucional 92 veio a consagrar, de modo definitivo, a reclamação no âmbito do TST. Então, desde o ano passado, já há essa realidade da reclamação na esfera trabalhista. E a importância é muito grande, porque a reclamação, por ser uma ação constitucional, que tem, aliás, muita semelhança com a mandado de segurança, ela tem características muito próprias de rapidez, de celeridade, de o juiz poder proferir uma decisão para, de forma imediata, suspender o andamento do processo no qual ela não é observada, isso não é observada. Então, o rito procedimental a ela reservado procura assegurar rapidez e efetividade. Então, eu diria que são as duas grandes características dessa ação que a marcam substancialmente. E quais são os principais aspectos da reclamação no processo do trabalho? Bom, em primeiro lugar, ela equipara o nosso processo ao processo civil. Então, para quem pudesse ainda ter alguma dúvida da autonomia legislativa e doutrinária do nosso processo do trabalho, está superado, essa discussão superada, com o CPC, porque ela consagra o nosso processo de maneira exatamente igual ao que há no processo civil.
Então, em todos os casos em que, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho proferiu uma decisão, fixando um precedente, e um juiz de primeiro grau ou um tribunal regional, de forma pelo seu pleno ou por uma das suas turmas, não observar a decisão do TST, no sentido de fixar a norma jurídica, a reclamação tem cabimento. Então, a efetividade que se busca no processo civil também é transportada por esse instituto novo para o nosso processo do trabalho. E recentemente, ministro, o senhor lançou um livro sobre esse tema. Qual foi o ponto de partida para a elaboração dessa obra? Bem, o ponto de partida principal foi constatar que não havia uma obra específica que enfrentasse o tema na nossa esfera trabalhista. Aliás, há poucas obras que estudam o tema no Brasil. Não há mais do que 6 ou 7 obras que estudam o tema especificamente. Então, com o início do processo civil e começando a chegar as reclamações no nosso tribunal, eu senti a carência e, portanto, a necessidade de desenvolver um estudo que objetivasse estudar a reclamação com a nossa realidade trabalhista. Então, é a única obra, é a primeira até então, que estuda o tema na vertente de maneira específica e exclusivamente trabalhista. Claro que me baseando nos estudos que já existiam de autores sobre o tema no processo civil, fundamentalmente também nas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, do próprio STJ, para que não servisse de orientação, mas para construir não somente a nossa própria doutrina, como também a nossa própria jurisprudência. Então, o ponto de partida foi constatar que havia uma carência de um estudo específico sobre esse tema na esfera trabalhista. Bom, ministro, a história da reclamação no processo do trabalho sofreu alguns avanços e também retrocessos ao longo dos anos. Como é que o senhor poderia explicar para a gente rapidamente essa trajetória? Na verdade, eu até utilizei, e você tem muita razão, quando disse que foi uma história de avanços e retrocessos, de marchas e contramarchas. Porque começou quando, a primeira fase eu chamo de pré-história, é o período em que a reclamação existia no processo civil e não havia na esfera trabalhista, no nosso processo do trabalho. E depois vem para o período em que houve no TST o reconhecimento por norma regimental da reclamação, que representa a segunda fase, isto é, a história da reclamação no nosso processo. E eu destaco decisões importantes que houve nesse período, em que o tribunal afirmou ser reclamação constitucional, usando como fundamento o mesmo que o Supremo utilizou nas suas origens, que é a reclamação ser criada por norma regimental do próprio Supremo. A terceira fase eu chamo a fase de escuridão, que foi uma fase em que o Supremo Tribunal Federal, na minha modesta opinião, paradoxalmente, de forma incompreensiva, reconheceu que era inconstitucional a reclamação no nosso regimento interno, no Tribunal Superior do Trabalho. A quarta fase é o resgate da reclamação, que surge com o CPC de 2015, e aí a fase inicial dela, em que o tribunal reafirma a sua competência para o julgamento da reclamação. E a quinta e última fase, que é a fase que eu digo chamo da fase constitucional, que é a fase atual, em que ela passa a vigir a partir de 1992, na qual se reconheceu, aí sim tendo assento constitucional, a reclamação no nosso processo. Na verdade, eu distribuí a reclamação em fases, usando até como referencial doutrina que já havia, contando a história da reclamação, também divididas em fases, no processo civil. Então, eu transportei para a nossa realidade uma história que eu construí a partir de momentos distintos da reclamação, marcados por fatos específicos que permitiram caracterizá-la em momentos diferenciados. Como é que é o procedimento da reclamação? Tem semelhanças com o mandado de segurança? É interessante pontuar, assim, assinalar que a reclamação é única no Brasil, isto é, só existe no Brasil a reclamação como tal. Há ações que se assemelham a ela nos Estados Unidos, em Portugal, na Inglaterra. Você vai encontrar ações que têm alguma semelhança em alguns pontos da reclamação, mas não há em nenhum lugar do mundo uma ação que tenha todo o alcance da reclamação como no Brasil. Então, esse é um ponto importantíssimo para a nossa história constitucional. Mas, quanto ao procedimento, por ser uma ação, a reclamação exige, obviamente, alguns pressupostos para o seu cabimento, que estão definidos no Código de Processo Civil. Então, ela tem como objetivo, como eu disse, três grandes finalidades, três grandes pontos em que se procura alcançar. Do advogado, e nesse caso a parte não pode agir sozinha, tem que estar acompanhada de advogado, ingressa no tribunal onde seria ou o tribunal competente, onde está havendo desrespeito, ou o tribunal que proferiu a decisão objeto de precedente, e o relator originário, se houver, irá examinar se o caso é de imediato para suspender ou não o andamento do processo ou do ato impugnado. Se reconhecer que o caso de fato envolve uma urgência, e aí a semelhança é muito própria com o mandado de segurança, ele suspende o andamento do processo e dará seguimento. Um outro ponto também importante,
que também a aproxima do mandado de segurança, é o fato de só admitir prova documental, prova pré-constituída. Isto é, a parte não pode ingressar com a reclamação e pretender obter do tribunal uma dilação probatória, isto é, um momento no processo para que ela possa provar o fato, que seria aquele que motivou a reclamação. Isto é, a prova é previamente produzida, ela é juntada com a petição inicial, o relator, então, irá verificar se suspende ou não o andamento do processo, pede que a autoridade, em relação a quem o ato se dirige, preste informações, manda citar a parte interessada, aquele que seria prejudicado com a decisão que venha a ser beneficiada. Claro que o outro, que a pessoa que venha a ser beneficiada, também se manifesta. Na sequência, há o parecer do Ministério Público do Trabalho e, então, a turma, o Tribunal Pleno julgará. Conforme pode ser turma, pode ser pleno, pode ser órgão especial, ou no nosso caso também a SDI. Então, a reclamação ela tem um rito muito específico, muito, digamos assim, abreviado, porque é uma ação que tem não só esses pontos que a caracterizam muito marcadamente demonstrados na lei, mas busca garantir de maneira muito rápida o processo efetivo. Bom, ministro, na opinião do senhor, é preciso ter cuidado a fim de que o uso da reclamação não seja banalizado ou sofra um desgaste? O que poderia provocar esse enfraquecimento? Veja, essa observação ela se faz importante para que não se faça com a reclamação o mesmo que já houve, de certa maneira, com o mandado de segurança no passado. Usar-se a reclamação de maneira exacerbada, sem observar os pontos em que ela é cabível, as situações nas quais ela é cabível. Então, por que isso? Isso contribuiria para que a reclamação, digamos assim, passasse a ocupar o lugar comum de uma ação qualquer, quando, na verdade, ela é uma ação que tem um rito especial, tem hipóteses muito próprias. Tanto isso é verdade que hoje a esmagadora maioria dos casos de reclamações ajuizadas aqui no TST têm sido extintas preliminarmente. Isto é, que não tem sido observado todo o cabimento da reclamação. Isso faz com que o Instituto passe a ser banalizado, porque se é utilizado de maneira indevida e em larga frequência, faz com que não se dê a essa ação o valor que ela tem, que é uma ação especial, que é uma ação que tem semelhança, como disse, com a mandado de segurança, que ela tem um rito todo próprio, porque as medidas que busca alcançar com ela são medidas de muita pronta efetividade. Então, ela tem que ser reservada para situações excepcionais, porque ela não é uma ação rescisória, ela não substitui a ação rescisória, ela não ocupa o lugar de um recurso. Muitas vezes a parte pede o recurso e quer rever a matéria recursal por meio da reclamação. Ela não é uma ação cautelar, não é um procedimento cautelar. Então, ela tem situações nas quais ela é cabível e, por isso, deve ser reservado a ela esse tratamento especial que a lei procurou dar para que não ocupe o lugar comum das ações e não se torne mais uma forma que a parte que sucumbiu a determinado processo procure rever a decisão por meio da reclamação. Repito, não é mandado de segurança, não é ação rescisória, não é recurso, não é previdência cautelar, ela é uma ação com rito próprio, mas, sobretudo, com hipóteses próprias de cabimento. E, por isso, tem que ter um lugar especial no nosso sistema jurídico. Tá certo, ministro. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Prazer é meu, muito obrigado.